Bola Branca. Jorge Jesus qualifica-se para a final do Mundial de Clubes e revela futuro imediato. Viseu, Varzim e Rio Ave apurados na taça. Pinto da Costa janta com comissão de recandidatura. Boa noite. Na noite em que se qualificou para a final do Campeonato do Mundo de Clubes, ao derrotar no Qatar o Al Hilal por 3-1, o treinador do Flamengo, Jorge Jesus, revelou que vai continuar no comando técnico da equipa carioca. Depois da final de sábado, a equipa entra de férias durante um mês e Jorge Jesus desfaz dúvidas sobre o futuro, anunciando que irá apresentar-se a 23 de janeiro para iniciar o trabalho de pré-temporada no comando do Flamengo no Rio de Janeiro. Em relação à próxima época desportiva, depois do Campeonato do Mundo, nós vamos ter um mês de férias e dia 23 vamos estar todos no Rio para começar uma nova pré-época, que é o estadual, que é aquilo que mais, neste momento, depois vai seguir em relação à final do Campeonato do Mundo. Jorge Jesus a desfazer dúvidas e a anunciar continuidade no Flamengo para comandar a equipa na luta pelo estadual na primeira metade de 2020. O técnico português revelou o seu futuro imediato após o triunfo sobre o Al Hilal da Arábia Saudita por 3-1 esta tarde no Qatar, na meia-final do Mundial de Clubes. Um triunfo com reviravolta no marcador. Os sauditas marcaram primeiro por Salem Al-Dawsari aos 19 minutos. Ao intervalo, o Flamengo perdia por 1-0. Na segunda parte, aos 49, o uruguaio Arrascaeta empatou. Aos 78, Bruno Henrique fez 2-1 e aos 82, Al-Boaí, na própria baliza, fixou a contagem final. Flamengo 3, Al Hilal 1. O Flamengo estará sábado na final do Mundial de Clubes frente a Liverpool ou Monterrey do México. As duas equipas que amanhã jogam a outra meia-final da competição que decorre no Qatar. Jorge Jesus não revela preferências, mas reconhece que o Liverpool é o favorito para encontrar o Flamengo na final do próximo sábado. Eu não vou escolher adversário, vai ser aquele que for melhor na meia-final, o Monterrey ou o Liverpool. Quando tu chegas a um campeonato do mundo onde estás nas meias finais, as equipas todas elas têm conteúdos uns melhores e outros piores, mas são equipas fortes e, portanto, vamos nos preparar para aquilo que aconteceu no jogo do Liverpool-Monterrey, exatamente aquilo que fizemos até hoje, ou seja, nós nunca nos debruçámos em nenhuma análise tática sobre o Liverpool, debruçámos sobre o Al Hilal e a partir desta meia-final, quem ganhar é aquilo que vamos fazer. Portanto, não andamos à frente na escolha, porque no futebol, o futebol traz-nos muitas surpresas. Claro que o Liverpool é o favorito, não tenho dúvida nenhuma, mas tem que ganhar e a equipa do Monterrey também é uma boa equipa. Portanto, o que calhar na final para nós é com o mesmo respeito e sem receio de ninguém e sempre a pensar que temos possibilidades de sairmos daqui. Quando chegámos pensávamos que poderíamos ser campeões do mundo, agora que estamos na final continuamos a pensar ainda mais, porque já estamos na final, podemos ser campeões do mundo de clubes. A final do próximo sábado é o jogo mais importante da carreira de Jorge Jesus. O técnico português não tem dúvidas em assumir que a final do Mundial de Clubes é o expoente máximo do seu percurso como treinador de futebol. Num patamar de uma final do Campeonato do Mundo, claro que é o jogo mais importante na minha carreira como treinador, como também do treinador que for à final. Se for o Liverpool já foi vencedor de uma Champions, não é? Mas Champions é importante, mas Campeonato do Mundo cada vez vai ser mais importante e cada vez vai ser mais difícil. E portanto, é verdade, esta final do Campeonato do Mundo é a cereja em cima do bolo em relação à época que o Flamengo fez, não é? Aconteça o que acontecer na final fantástica e portanto a resposta é a final mais importante na minha carreira.
O Flamengo vai jogar a final após um triunfo sobre o Al Hilal com reviravolta no marcador. Um dado que aumenta a motivação do Flamengo, admite Jorge Jesus. Claro que dá, não é? Quando tu tens uma equipa que passa por duas situações, não é? Uma em Lima, na final da Libertadores, e consegue mudar um resultado porque eles acreditaram até ao fim. E hoje, uma meia-final do Campeonato do Mundo, jogando contra uma equipa que ofensivamente é uma equipa muito forte, eu sabia, não é? E ela também, com algum conhecimento do que poderia acontecer, explorou pelos momentos, sobre jogar naqueles momentos decisivos no jogo. O Al Hilal foi muito melhor que o Flamengo nos primeiros 30 minutos. Derivado de alguns fatores táticos e técnicos que agora não me importa estar aqui a falar neles, e que na segunda parte a gente falou, ou nós conseguimos subir alguma qualidade individual de 3 jogadores, que nós falámos ao intervalo. Se vocês 3 não aumentarem a vossa qualidade individual, a equipa não vem para cima. É preciso fazer algumas coisas que falámos com eles, e assim foi. Eles vieram para uma segunda parte muito mais dinâmicos. A equipa do Al Hilal, o Carlos Eduardo e o Coelhar começaram quando chegavam, mas já não chegavam, a bola já não estava lá. Começou tudo isto a termos mais espaço, e aqui foi na minha opinião, a situação que fez com que o jogo fosse transformado por uma superioridade muito maior na segunda parte do Flamengo. Nesta conferência de imprensa no Qatar, após o triunfo sobre o Al Hilal na meia-final do Mundial de Clubes, Jorge Jesus considerou que o plantel do Flamengo é o melhor com quem trabalhou na sua carreira, na forma como abraçou as ideias do treinador. A forma como os jogadores do Flamengo me receberam e partilharam e aceitaram cegamente nas minhas ideias, aí sim, aí é o grupo mais forte que eu tive, que hoje treinei, não tenho dúvida nenhuma. O Flamengo, no seu palmarés, tem um título intercontinental alcançado em 1981. Com Jorge Jesus, o Flamengo venceu a Taça Libertadores, que o clube não vencia há 38 anos, e conquistou o Brasileirão, prova que não ganhava há 10 anos. Segue-se a luta pelo Mundial de Clubes. Hoje apurou-se para a final da competição e o jogo de sábado é o topo para a carreira do treinador e dos jogadores. Jorge Jesus sublinha que todos irão sair do Qatar mais valorizados. Para a equipa do Flamengo, para os jogadores do Flamengo, para o treinador do Flamengo, é o top, não é? Do que foi a nossa carreira, e portanto a valorização individual e coletiva da equipa, ela nunca é feita só por um treinador ou por um jogador, é feita coletivamente, e aconteça o que acontecer na final, tanto o treinador como os jogadores do Flamengo vão ser muito mais valorizados que quando começou esta época desportiva. Jorge Jesus, minutos depois de qualificar o Flamengo para a final do Mundial de Clubes que decorre no Qatar. A final é no próximo sábado, frente ao Liverpool ou ao Monterrey. Amanhã ficará a saber-se. Taça de Portugal, 3 equipas já estão apuradas para os quartos de final. Académico de Viseu, Varzim e Rio Ave. Nesta terça-feira, Académico de Viseu 1, Chaves 0. Golo de João Mário ao minuto 68. Varzim 2, Anadia 1. Após prolongamento. Nos 90 minutos registava-se uma igualdade a 1 golo. Léo Ruiz marcou para o Varzim aos 77, empatou Natson para o Anadia aos 90. Aos 8 minutos de prolongamento, Babachou marcou para o Varzim, fixando o 2-1 final. Há minutos terminou o Marinhense 0, Rio Ave 2, Tarantini marcou aos 33 e Ronan ampliou aos 89 para os vilacondenses. Amanhã, às 2h15, Sertanense Canelas, às 6h45, Passos de Ferreira Espinho, às 8h45, Benfica Braga, quinta-feira às 7h15, Porto Santa Clara e às 8h30, Famalicão Mafra. No Porto não há nomes no boletim clínico. O capitão Danilo Pereira está apto para o jogo de quinta-feira. Ontem não foi utilizado frente ao Tondela para
para o campeonato devido a um pequeno problema muscular. No Benfica, Bruno Lage confirma a recuperação de Gabriel para o jogo com os bracarenses. O médio brasileiro que se lesionou no antebraço frente ao Famalicão no passado sábado recuperou e está apto. Bruno Lage confirma a recuperação e responde à questão sobre se o atual momento do Benfica é o melhor na presente temporada. Sim, o Gabriel está ok. O melhor momento foi o que fizemos no último jogo e é sempre isso que nós temos que olhar. E o melhor momento será sempre aquele que está para vir e aquilo que eu mais espero é que seja amanhã. O Benfica vem de 3 triunfos consecutivos frente a Boa Vista, Zenit e Famalicão, em que aliou os resultados a boas exibições. 3 jogos em que Raul de Tomás não foi opção, emergindo Carlos Vinícius. Raul de Tomás custou 20 milhões, mas só está a jogar um avançado e Carlos Vinícius custou 17. Mas o importante é a forma dos jogadores e não o custo, sublinha Bruno Lage. Se meter o Ruon, a diferença é 3 milhões. Mete 17 milhões no banco ou fora da convocatória. É um equilíbrio. O mais importante é toda a gente estar a trabalhar bem, independentemente do valor que custou. E depois é nós termos também a noção, e se olharmos um pouco para o passado, os últimos 10 anos, até que ponto, e não é fácil de encontrar um ponta de lança que chegue ao Benfica e que se afirme. Eventualmente temos 2 no passado recente, como foi o Jonas, o Vinícius, mas todos os outros tiveram sempre algum tempo para se adaptar. Nós estamos confiantes nisso. É o atleta a entregar-se ao trabalho, ele e todos os outros, 26 jogadores, convocatória saem 18, 16 de campo com 2 guarda-redes, todos os outros têm que continuar a trabalhar para, como eu digo sempre, no momento, na oportunidade, confirmarem todo o seu valor e ter rendimento, claro. A recuperação de Rafa foi também abordada por Bruno Lage. O jogador lesionou-se a 24 de outubro no Estádio da Luz frente ao Lyon. A previsão do regresso à competição é para dentro de um mês. A recuperação tem corrido dentro da normalidade. Ainda não treino com a equipa, mas já faz corrida, por isso ainda é muito cedo para a nossa previsão. Eventualmente a previsão seria a meio de janeiro. Vamos ver até que ponto é que ele consegue superar. Mas o mais importante é isso, a recuperação está a decorrer dentro da normalidade e sentimos o atleta motivado para se superar. Ontem o Benfica ficou a conhecer o adversário dos 16avos de final da Liga Europa. A equipa encarnada vai defrontar o Shakhtar de Luís Castro. Bruno Lage responde desta forma a uma possível candidatura do Benfica à conquista da Liga Europa. Você quer que eu responda se passar o Shakhtar e depois vencer? Sim, se fosse a final... Se tem condições para conseguir vencer a Liga Europa. Nós temos a obrigação de vencer todos os jogos. E para hoje é o da manhã. É a nossa obrigação, sempre. Você quer que eu responda a um caminho de uma final que faltam 5 jogos, se vence aquele adversário e depois vai ganhar a final? Eu não lhe consigo responder assim. Aquilo que eu lhe consigo responder é que neste momento fizemos de tudo para estar ao nosso melhor nível e vencer amanhã, que é a nossa obrigação. Do Shakhtar Benfica de fevereiro para a Liga Europa falou hoje Luís Castro, treinador da equipa ucraniana. É um jogo de Champions quando se encontram os terceiros classificados da fase de qualificação, é um jogo de Champions e encaramos-lo como tal. Nós não temos que gostar ou deixar de gostar. Eu acho que nós temos que ser pragmáticos na nossa vida. É o Sport Lisboa Benfica, ok, vamos jogar contra o Sport Lisboa Benfica. Se fosse o Inter ou o Inter, se fosse o Gante era o Gante. É o que o sorteio nos destinou. Temos que nos preparar bem. Temos agora um mês de férias em que vamos, devido ao campeonato parado, vamos estar parados. Depois temos um mês de pré-época. E o primeiro jogo após a pré-época é o jogo da Liga Europa e iremos encará-lo com responsabilidade, como é normal em nós. Voltando ao Benfica-Braga de amanhã, sobre o Braga, Bruno Lage está avisado para a produção e qualidade de jogo da equipa de Sapinto, desvalorizando os resultados. Nunca olho muito para aquilo que é os resultados e olho sim para aquilo que a equipa produz em campo. Quando eu analiso e vimos muitos jogos do Braga, nem vejo a forma como sofre os gols, nem a forma como marca os gols. Olho essencialmente para aquilo que é a qualidade de jogo da equipa. Por isso é aquilo que eu espero amanhã. Uma equipa muito competente, com boa organização, com excelentes jogadores, com treinadores experientes e, como disse bem, um jogo a eliminar e o momento é amanhã, independentemente do que vem para trás, do nosso, do deles.
O momento é amanhã de o vencer para seguir em frente na competição, e é isso que nós temos que fazer. Nós temos que nos apresentar da forma como nos últimos jogos nos temos apresentado, com qualidade, com iniciativa, com alegria, criando muitas oportunidades de gol, marcar gols e vencer o jogo para seguir em frente, que é o nosso objetivo. O Braga joga na Luz 3 dias depois de uma derrota em casa com o Paços de Ferreira para o campeonato. É a segunda vez esta época que os bracarenses defrontam o Benfica. Na quarta jornada, o Benfica venceu em Braga por 4-0. O técnico da equipa minhota, Ricardo Sapinto, disse esta tarde na antevisão do jogo da Taça de amanhã no Estádio da Luz que o Braga terá de fazer um jogo exemplar frente a um adversário que nesta altura não era o desejado. Não era o jogo que nós mais desejávamos para esta fase da Taça de Portugal, apesar de sabermos se queremos chegar longe nesta competição. O Benfica está numa boa fase, individualmente e coletivamente é muito forte, e nós teremos, como eu tenho dito muitas vezes nos jogos mais difíceis, teremos que nos superar, teremos que realmente fazer um jogo exemplar, completo, durante os 90 minutos, temos concentração máxima em todo o momento para podermos sonhar, que é o que nós estamos a fazer e queremos concretizar esse sonho de passar à próxima eliminatória. O Braga tem menos um dia de recuperação do que o Benfica, mais um dado que não favorece a equipa minhota, como reconhece o treinador. É pena termos pouco tempo, logicamente, porque jogar contra o Benfica nunca é fácil, e jogar de 3 em 3 dias também com tantos jogos já fizemos, vamos para o 37º, enfim, não é fácil de gerir tudo. É um jogo importante, é um jogo que também gostávamos de ter mais tempo a prepará-lo, porque estrategicamente exige muito, mas treinamos a recuperar da melhor forma possível. Também é um jogo extra em termos de motivacional para os jogadores, portanto, para se poderem superar também. É um desafio grande poder ganhar em casa do Benfica para eles e para mim e para todos que pertencem ao Sporting Clube de Braga, e como tal vamos acreditar. A palavra-chave é acreditar que é possível. Na Taça tudo é possível e nós vamos acreditar que é possível passarmos à fase seguinte. Amanhã, Benfica-Braga, 8h45, o relato na Renascença é o jogo cartaz dos oitavos de final da Taça de Portugal. O Porto joga quinta-feira no Dragão com o Santa Clara. Analisamos estes dois encontros com o comentador Ribeiro Cristóvão, que se junta a esta edição de Bola Branca. Ribeiro Cristóvão, boa noite. Olá Pedro, muito boa noite. Olhando para a frente nesta eliminatória da Taça de Portugal, amanhã destaque para o Benfica-Braga. O Benfica na melhor fase da época, o Braga está irregular, vem de uma derrota com o Paços de Ferreira para o campeonato, vai ter também menos um dia de recuperação do que o Benfica. São dados que acrescentam favoritismo ao Benfica? Sim, o Benfica é favorito neste encontro com o Sporting de Braga, por várias razões. A primeira das quais porque está realmente a praticar melhor futebol, está em grande forma, e depois também porque joga em casa, e essa é indiscutivelmente uma vantagem acrescida da equipa comandada por Bruno Lage. Nesta altura o Sporting já está fora da Taça e amanhã um outro ficará fora da Taça, ou o Braga ou o Benfica, porque de facto um deles terá mesmo que sair. De qualquer modo, o que penso é que o Benfica terá que ter todo o cuidado, porque o Sporting de Braga está a alternar a sua eficácia e os seus comportamentos, jogando bem a nível europeu e depois menos bem a nível interno, com algumas derrotas que realmente são perfeitamente inaceitáveis, com o Aves, agora com o Paços de Ferreira, e o Braga poderá querer de algum modo também emendar a agulha. E claro que há também aqui para o treinador da equipa do Sporting de Braga, para o Sapinto, um momento que, não sendo certamente decisivo e definitivo, é um momento importante. Provavelmente que o Sporting Braga está à espera de mais desta equipa, e se as coisas não correrem bem, naturalmente que o seu treinador será o primeiro e principal responsável. Mas o Benfica, repito, parte amanhã para este jogo seriamente como favorito. Na quinta-feira, o Porto joga com o Santa Clara no Dragão. O Porto fez um bom jogo com o Tondela ontem para o campeonato. Olha para a Taça de Portugal como um objetivo da época. Já jogou 2 vezes com o Santa Clara esta época, em setembro. Venceu para a Taça da Liga 1-0, venceu para o campeonato 2-0. Santa Clara que vem desse trauma de uma pesada derrota frente ao Sporting.
Pois, o Futebol Clube do Porto tem esse acumulado de sucessos frente à equipa de Ponta Delgada. Mas amanhã as coisas naturalmente são diferentes porque os jogos da Taça de Portugal são sempre jogos diferentes. Naturalmente que há também aqui um aspecto que convém relevar. A equipa do Santa Clara fez contra o Sporting ontem uma das suas piores exibições desta época e isso foi de resto bem salientado pelo seu treinador no final da partida, dizendo que a equipa se tinha eclipsado, sobretudo em alguns momentos da segunda parte em que o Sporting aproveitou para construir um resultado que era, na altura, difícil de adivinhar. Portanto, este Santa Clara, certamente na Taça vai querer fazer diferente, mas tem também esse terrível handicap. Joga contra uma equipa que está, nesta altura, muito mais cotada, joga no seu ambiente, o Futebol Clube do Porto joga no Dragão, e por isso as hipóteses do Santa Clara são relativamente reduzidas. De qualquer modo, convém acentuar mais uma vez que estes jogos da Taça são sempre especiais e diferentes e muitas vezes trazem-nos surpresas com as quais ninguém conta. Portanto, também aqui o Futebol Clube do Porto parte como favorito, mas o Santa Clara irá certamente tudo fazer para conseguir continuar numa competição onde não tem história, mas onde certamente deseja escrevê-la. Ribeiro Cristóvão, obrigado, boa noite. Muito boa noite, Pedro. E continuamos a falar do Futebol Clube do Porto. Decorre a esta hora o jantar de Natal da Comissão de Recandidatura de Pinto da Costa à presidência dos portistas, uma tradição que se mantém e que conta com a presença do líder azul e branco no cargo desde 1982. Direto com o jornalista Silvio Vieira. Boa noite. Boa noite. E a grande questão era saber se Pinto da Costa iria assumir hoje aqui recandidatura oficialmente a um 15º mandato. Há eleições no Futebol Clube do Porto para a presidência já no próximo ano, em 2020, e Pinto da Costa assume para já o desejo de se recandidatar, mas não oficializa essa assinatura, a candidatura a novo mandato como presidente do Futebol Clube do Porto. Recordo que há 4 anos Pinto da Costa só confirmou a recandidatura sensivelmente 2 meses antes das eleições e a expectativa é de que volte a fazê-lo por volta de fevereiro, março, mas já tem definido qual é o seu grande objetivo para um próximo mandato, a construção de uma academia para a formação do Futebol Clube do Porto. No futuro imediato é uma academia que, como já toda a gente sabe, está em fase de ultimar as negociações para poder arrancar, mas obviamente que em todas as modalidades procuramos sempre fazer melhor, ser melhores e vencer. Conquistar títulos é o que deseja Pinto da Costa. Sérgio Conceição já manifestou total convicção de que o Futebol Clube do Porto vai ser de novo campeão nacional na Primeira Liga. Disse-o após o jogo com o Belenenses Stade, que o Futebol Clube do Porto empatou. Pinto da Costa, convicção pode não ter, mas tem grande esperança de que o Futebol Clube do Porto este ano vai mesmo ser campeão nacional. Eu convicções não tenho de nada, tenho só as minhas convicções religiosas. Agora que estou altamente esperançado e convencido, podemos ser. Agora, infelizmente, não depende só do que fizer o Sérgio Conceição e do que fizerem os jogadores e do que há muitos imponderáveis que não podemos controlar. A esperança de Pinto da Costa de ver um Futebol Clube do Porto campeão, num jantar de apoio à sua recandidatura à presidência do Futebol Clube do Porto, em que falou de muitos outros temas, tentou contornar a questão do túnel do Jamor, a polémica, mas disse Pinto da Costa não temer que haja consequências desportivas para o Futebol Clube do Porto. Relativamente ao trabalho do vídeo-árbitro e aos erros que têm sido apontados ao VAR, Pinto da Costa critica, mas não concretiza qualquer erro que tenha prejudicado o Futebol Clube do Porto ou que ache que seja de assinalar. Desejou ainda sorte a Jorge Jesus na final do Mundial de Clubes, disse ter uma amizade com o treinador, apesar de nunca com ele ter trabalhado, desejou-lhe sorte para essa final, ficando no ar, Pedro, a questão sobre a recandidatura, a oficialização para um 15º mandato. A resposta, vamos sabê-la por volta de fevereiro, março, foi assim também há 4 anos, mas à vontade Pinto da Costa de se voltar a recandidatar à presidência do Porto. Obrigado, Silvio Vieira, em direto desse jantar de Natal da Comissão de Recandidatura de Pinto da Costa à presidência do Futebol Clube do Porto. No Sporting, na Gala Honoris Sporting, que decorre a esta hora no Casino Estoril, Bruno Fernandes acaba de ser eleito o atleta do ano para os Leões. Modalidades, todas elas conquistaram coisas muito importantes para o nosso Sporting. Agradecer também à minha equipa que lutou comigo, que esteve ao meu lado, ajudou-me a que estes números fossem possíveis, a que estes recordes fossem batidos.
que me ajudaram nas minhas conquistas e que me ajudaram a ser melhor hoje em dia. Agradecer também ao staff que não está cá agora, mas que me ajudou a crescer muito. Agradecer a todos eles, ao Mr. Kaiser e a todos os outros que estiveram com ele. E pronto, estou muito agradecido por este prémio. Obrigado a todos. O aplauso para Bruno Fernandes da plateia no Casino Estoril, em direto, esta declaração de Bruno Fernandes à Sporting TV nesta gala Honoris Sporting, que junta figuras de todas as modalidades do universo leonino. Mais uma chicotada psicológica na Primeira Liga. Lito Vidigal foi afastado do comando técnico do Boa Vista. O clube achadrezado já oficializou a saída do treinador. A poucos dias de completar um ano no comando técnico dos achadrezados, Lito Vidigal deixa o Boa Vista em 9º lugar da Liga com 18 pontos em 14 jornadas. Vem de 2 derrotas no campeonato frente a Benfica e Marítimo. A equipa já não está em competição na Taça e na Taça da Liga. Amanhã o Boa Vista irá anunciar o nome do sucessor de Lito Vidigal. Daniel Ramos é o escolhido. A conferência de imprensa de apresentação está marcada para as 11 da manhã. Ao todo, na Primeira Liga, já se registaram 8 chicotadas psicológicas em 14 jornadas. No Tribunal de Monsanto prossegue o julgamento do ataque à Academia de Alcochete. Esta tarde foram ouvidos os jogadores Acunha e Battaglia, depoimentos por videoconferência a pedido dos jogadores leoninos que invocaram razões de ordem psicológica. A sessão foi acompanhada pelo jornalista José Barata. Marcos Acunha e Rodrigo Battaglia confirmaram em tribunal que foram agredidos na Academia de Alcochete no dia 15 de maio de 2018. Os dois argentinos prestaram declarações no processo do ataque à Academia Leonina na 14ª sessão do julgamento, onde revelaram que foram vítimas de ameaças de morte. Acunha foi o primeiro a prestar depoimento, afirmando que foi agredido por 4 ou 5 encapuçados com murros e pontapés, onde, para além das ameaças de morte, também lhe disseram que sabia onde morava e qual a escola que os filhos frequentavam. Rodrigo Battaglia sublinhou as ameaças de morte, tendo sido atacado pelos agressores, também com murros e pontapés, tendo ainda sido atingido com um garrafão de 25 litros no peito. Ambos os jogadores afirmaram que os agressores disseram que se não vencessem o Desportivo das Aves na final da Taça de Portugal, nem sabiam o que lhes ia acontecer, mostrando-se convictos que eles, juntamente com William Carvalho e Rui Patrício, seriam os alvos dos agressores. O final do jogo com o Marítimo, que aconteceu 2 dias na Madeira antes da invasão à Academia, também foi abordado, com Battaglia e Acunha a dizerem que alguns adeptos insultaram os jogadores, revelando que ouviram a frase "na Academia logo falamos". Apesar destas palavras, Acunha disse que nunca lhe passou pela cabeça que pudesse acontecer um ataque à Academia. Acunha revelou ainda que nos minutos seguintes ao ataque ligou para a mulher que estava em casa com os 2 filhos menores para que esta fechasse tudo e ligasse o alarme. Já Battaglia telefonou à namorada a pedir para que esta não saísse de casa porque nem sabia o que poderia acontecer na rua depois do que sofreu no seu local de trabalho. Ambos os jogadores afirmaram que continuam com medo e que algo de semelhante possa voltar a acontecer quando os resultados do Sporting são negativos. O depoimento da Acunha demorou um pouco mais de 2 horas. Battaglia viu o seu testemunho ser interrompido pouco depois das 6:30 da tarde, porque no Tribunal do Montijo, onde os jogadores do Sporting prestam declarações em videoconferência, deixa de ter segurança a essa hora. Battaglia será ouvido novamente pelo Tribunal a partir das 2 da tarde da próxima quinta-feira, sendo seguido por Seba Coates, que também fará o seu depoimento no processo do ataque à Academia de Alcochete. Na Premier League International Cup, esta noite, Porto B1, PSV de Eindhoven B1, em West Ham, na Inglaterra. Golo portista de Vítor Ferreira. Voleibol, Sporting, apurado para os oitavos de final da Challenge Cup, venceu 3-0 o Kalsik Kamik da Eslovénia. No handball, para o Campeonato Nacional esta noite, Benfica 28, Águas Santas 24. Está tudo em rr.sapo.pt.